Olá, eu sou o professor Erivan Silveira Filho. Muito obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de juntos compartilharmos um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre, Senhor Jesus. A aula de hoje é extremamente importante e ela tem um sabor especial, pois vamos estudar o que o Mestre tem a nos dizer sobre as nossas palavras, especificamente qual a sua orientação sobre nós fazermos juramentos ou não. É interessante, e eu reafirmo isso, porque a história da palavra, a história da comunicação verbal, ela praticamente se confunde com a história do homem, com a história da humanidade, com a história da criação do mundo. A Bíblia tem um carinho especial pela palavra, pela comunicação. A nossa palavra é uma ferramenta extremamente importante e poderosa. Daí a necessidade de utilizarmos esta ferramenta com total responsabilidade, com total cuidado, muito mais quando estamos falando sobre os ensinamentos do nosso Mestre, muito mais quando estamos falando sobre os princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. E hoje a nossa aula é sobre isso, sobre as nossas palavras, sobre a honestidade com as palavras, sobre a nossa posição, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa responsabilidade nas palavras. Ainda, em introdução, eu gostaria de falar para você que é importante tomarmos cuidado com as nossas palavras, porque ela integra, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É impossível nós nos associarmos das nossas palavras. O que eu quero dizer com isso? A nossa integridade está diretamente relacionada com as nossas palavras. Se temos um bom proceder, automaticamente teremos boas palavras. Se a nossa vida é uma vida íntegra, de conduta correta e honesta, certamente isso refletirá nas nossas palavras. É preciso que o servo do Senhor Jesus, que o ser humano honesto e correto tenha uma harmonia, tenha uma integridade entre as suas palavras e o seu comportamento de vida. Feita esta breve introdução, eu gostaria de ler com vocês o texto da Palavra de Deus que vai servir como suporte, como texto base para essas nossas palavras nesses próximos minutos, tá bom? Eu vou fazer a leitura, lembrando que o título da nossa aula de hoje é a honestidade com as palavras. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre a honestidade com as palavras. E o nosso texto está em Mateus, capítulo 5, no versículo 33 a 37. Eu vou fazer a leitura, caso você queira me acompanhar, fique absolutamente à vontade. O texto de Mateus 5, versículo 33 a 37, nos diz o seguinte: Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela palavra da terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou um cabelo preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu vou ler novamente o último versículo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Vejam, meus amigos, meus queridos amigos, meus amados irmãos, a preocupação do nosso Mestre, Senhor Jesus, em que nós tenhamos segurança, discernimento em nossas palavras,
que as nossas palavras devem ser, conforme orientação sagrada, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, vem do maligno. Não é sem sentido que conhecemos aquela frase: o diabo é o pai da mentira. E tantas outras brincadeiras que fazemos com as mentiras, com as palavras erradas, equivocadas. E esta preocupação do nosso Mestre Jesus com relação a esse texto, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. E ele continua a afirmar, continua nesta linha de raciocínio, dizendo que, servos, vocês, se as suas palavras forem sim, sim, não, não, vocês não vão precisar jurar, porque a vossa palavra anteriormente gozará de crédito, de segurança, de confiança. E não é mais ou menos o que acontece em brincadeiras de criança? Às vezes a gente, sem perceber, olha, eu juro por tudo que é de mais sagrado, que dessa vez vai ser diferente. Ah, eu juro por não sei quem que isso daqui que eu estou falando é verdade. E é exatamente esta situação, este contexto, que Cristo condena. Cristo está dizendo para nós: dê crédito, transmita confiança, segurança na sua palavra, que é o resultado da sua vida, da sua credibilidade. E desta forma, você não vai precisar jurar. Jesus Cristo condena os juramentos. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo trono de Jerusalém, porque não há necessidade. Vocês cristãos, vocês meus discípulos, devem ter uma palavra segura. A palavra de vocês deve gozar de credibilidade. E aqui eu faço um parênteses, eu abro uma exceção para certos juramentos. Existem alguns juramentos que a nossa sociedade convencionou de chamar como juramentos, que são, por exemplo, aqueles juramentos profissionais. São aqueles juramentos que nós fazemos na colação de grau do nosso curso. Então nós erguemos uma de nossas mãos e juramos, no exercício da nossa profissão, agir conforme o código de conduta daquela profissão que escolhemos para nós. Há também, eventualmente, em alguns casos, o juramento feito na cerimônia de casamento, onde juramos fidelidade, integridade, permanecer com a pessoa por toda a nossa vida. Há algumas exceções. E veja, o contexto deste ensinamento do Mestre Jesus não está diretamente relacionado a estas exceções, e sim a nossa conduta, a nossa postura de vida, a credibilidade do cristão, do servo de Jesus Cristo, que a sua palavra, por si só, goza de segurança e de credibilidade. Nós sabemos que atualmente, nossa sociedade, de uma forma geral, vivemos um momento de extrema crise de honestidade, extrema crise de valores, de credibilidade, de verdade, de segurança. Na época de Jesus também era assim. Jesus vivia esse contexto de falta de honestidade e de credibilidade, razão pela qual ainda reforça-se, enfatiza a palavra de Jesus, que não devemos jurar, que devemos abraçar a verdade e nos afastar da mentira. Este é o ensinamento de Jesus de forma simples, clara, didática e objetiva. Abraçar a verdade e nos afastar da mentira. Nós devemos tomar cuidado, porque a nossa natureza humana certamente pode nos levar a mentir, pode nos levar a evitar a verdade, pode nos levar a omitir a verdade, ou, como alguns códigos de ética profissionais chamam, a nossa natureza humana pode nos levar a falsear a verdade. É uma expressão, é uma palavra de certa forma difícil, dura, complexa,
presente na natureza humana, nos meios profissionais, nos meios seculares, certamente não no meio de Jesus Cristo, não dentro da comunidade cristã, não na nossa prática de vida e conduta diária. Falsear a verdade não é uma prática do servo, do discípulo do nosso Senhor Jesus. Nós não falseamos a verdade, nós não omitimos a verdade, nós não distorcemos a verdade. O nosso dizer será sempre sim, sim, não, não. Verdade. Dizendo a verdade, não temos a necessidade de jurar, porque as pessoas do nosso convívio, as pessoas à nossa volta, sabem que nós, como servos e discípulos do nosso Senhor Jesus, temos um compromisso com Ele, temos um compromisso com a verdade, com a honestidade, todos os dias da nossa vida. Assim, nós não precisamos jurar, nós não precisamos enfatizar a nossa palavra, nós não precisamos dar garantia, porque a nossa conduta está em harmonia, está em concordância com a nossa palavra. Um outro ponto muito importante que o nosso Senhor Jesus nos chama a atenção é que, uma vez que nós fazemos um juramento, por exemplo, eu juro por tudo que é mais sagrado, ou como as crianças costumam brincar, eu juro por Deus. Nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Atitude também condenável na palavra de Deus. Atitude também condenável no Velho Testamento, no Estatuto, no Decálogo dado por Deus. Há uma condenação para tomar o nome de Deus em vão nos 10 mandamentos. E Jesus fala, olha, não jureis. Primeiro que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Em segundo, porque se vocês jurarem em nome de Deus, vão estar tomando o nome de Deus em vão. E isso não é uma atitude condizente, não é uma atitude correta, não é uma orientação prática dada por Jesus Cristo aos seus servos. Não jureis, não devemos tomar o nome de Deus em vão. O texto que nós lemos no começo da aula, em seu final, fala que deve ser o nosso proceder, as nossas palavras, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. O diabo é o pai da mentira. O diabo veio para roubar, matar e destruir. A mentira destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói vidas. A mentira, como a própria palavra de Deus diz, é de procedência maligna. Sendo você um servo de Jesus Cristo, tendo você uma vida restaurada, transformada, repito, abrace a verdade e se afaste sempre, constantemente da mentira. Não tome o nome de Deus em vão para proceder juramentos, porque você não precisa jurar. A sua palavra, a sua vida goza de credibilidade. Não há necessidade de mentiras, não há necessidade de garantias, não há necessidade da prova testemunhal. A sua vida tem credibilidade, porque você vive conforme o que você fala, e você fala conforme o que você vive. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Coloque em seu coração verdades, honestidade, os melhores pensamentos, as melhores ocupações, as melhores palavras, e certamente da sua boca sairão coisas boas. E vejam, quando nós dizemos a verdade, nós não precisamos nos preocupar em lembrar da verdade, porque a verdade não muda. Agora, quando optamos pelo caminho da mentira, precisamos lembrar daquela mentira, precisamos sustentar a mentira, e para que nós façamos isso, precisamos criar uma outra mentira, e aí a gente está enrolado numa situação mentirosa, numa situação que desagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te repito mais uma vez, afaste-se da mentira, aproxime-se, abrace a verdade. Não tomar juramento, não tome por juramento, não jure em nome de Deus, não tome o nome de Deus em vão. Além de cuidar das suas palavras,
cuidar do seu coração, é importante também que você cuide da sua mente, dos seus pensamentos. Uma mente extremamente carnal, pecaminosa, uma mente que não é regada, alimentada com a palavra de Deus, certamente irá produzir palavras mentirosas, palavras que não procedem do coração de Deus. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso, a nossa mente pode nos trair, por isso que é necessário uma constante, é necessário um alerta, não apenas diário, semanal, mensal, não, mas um alerta a toda hora, a todo instante. Precisamos ficar alerta com o que colocamos na nossa cabeça. Precisamos ficar alerta com o que colocamos no nosso coração, porque como resultado dos nossos pensamentos e da nossa mente é o que a nossa boca vai trazer, vai falar. Eu gostaria ainda de ler mais um texto também em Mateus que vai exemplificar, que vai contextualizar um pouco do que nós estamos falando. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, nós lemos assim: Portanto, em todas as nossas comunicações, devemos nos contentar com sim, sim e não, não. É o que está escrito em Mateus 5, 37. Cuidado com expressões pode ser, às vezes, não sei, vão pensar, a dúvida. A dúvida existe? Sim. Vai continuar existindo? Sim. Mas a dúvida deve ser compreendida, entendida que é um momento de reflexão necessário para tomarmos a melhor decisão, tomarmos a decisão mais segura. Precisamos de um momento para pensar? Sim, sempre precisaremos, mas o que a palavra de Deus combate é a procedência, é a palavra duvidosa, ambígua, omissa, obscura, sim, sim, não, não, clareza, objetividade, foco e compromisso. Honestidade é o que deve estar presente na nossa vida. Devemos ser servos, ser crentes, ser pessoas íntegras. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, é uma pessoa que é a mesma pessoa quando ela está sozinha no quarto, ela é a mesma pessoa quando ela está com a esposa, com o marido, ela é a mesma pessoa quando ela está numa multidão, ela é a mesma pessoa com R$1 no bolso ou com uma fortuna no bolso. Isso é ser íntegro, isso é ser a mesma pessoa em qualquer situação. Ela é a mesma pessoa quando está num grupo de amigos e quando está com a esposa. Integridade na vida e nas palavras é o que pede o nosso Senhor Jesus. Eu caminho para o encerramento deste momento, deixando com vocês um texto para a nossa reflexão. O texto diz mais ou menos assim: que sejamos colunas de integridade, verdade e honestidade neste mundo, onde a mentira se tornou o pão de cada dia de muitas pessoas. Devemos nos lembrar que Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. É o que prevê também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 a 16. E eu caminho o encerramento da minha palavra nesta hora, agradecendo a oportunidade, agradecendo esses minutos que você gastou comigo para juntos aprendermos uma porção tão preciosa, tão valiosa, tão difícil de ser vivida, porque de certa forma vai contra a natureza humana e pecadora nossa, mas ao mesmo tempo tão simples e tão bela. Quanto à verdade, quanto à honestidade, quanto à sinceridade e quanto à integridade. Que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Que o nosso dizer seja sim, sim, não, não, porque a nossa vida retrata isso. Nós não levamos uma vida de duplo sentido, de duplo caminhar. Não. A nossa vida, a nossa palavra, o nosso coração, a nossa mente é sim, sim, não, não. Nós não precisamos jurar pelo nome de Deus,
por nada que é sagrado, porque a nossa vida, as nossas palavras carregam credibilidade, segurança, certeza e confiança. Que Deus nos abençoe, dando entendimento, sabedoria, capacidade, graça e misericórdia, para que possamos ter esta vida que Jesus nos orienta. Um forte abraço, fiquem com Deus.